Isso traz um ensinamento importantíssimo para nós, portanto vamos pedir graças para que essa lição que nosso Senhor deu 2000 anos atrás também chegue aos nossos dias e nós possamos levar para casa com muito proveito. Vamos nessa Santa Missa incluir as orações de todos e também as de todos aqueles que pediram suas intenções pelas redes sociais, nos mandaram mensagens, estão todas incluídas com muito desejo que Deus nos atenda a todos. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nos somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para a vida. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
para que fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra, e disse: Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem, sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão, para refazerdes vossas forças, antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda, onde estava Sara, e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais finos e melhores e deu a um criado, para que o preparasse sem demora. A seguir, foi buscar palhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Verbo Domini.
que procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes, Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Maria recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. A liturgia desse domingo, o evangelho é muito conhecido, o famoso evangelho de Marta e Maria. Marta e Maria faziam parte da mesma família, irmãs também de Lázaro, e era uma família das mais bem abastadas de Israel, e os três irmãos muito amigos de Nosso Senhor. Somos amigos do Senhor, Lázaro, Marta e Maria. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas lides apostólicas, ele percorrendo toda aquela terra para evangelizar, para pregar o Evangelho, para redimir os homens, ele é Deus encarnado, mas ao mesmo tempo homem. Ele tinha a natureza humana como temos nós, apesar de sua pessoa ser divina, porque nele se unia a natureza humana e a natureza divina numa pessoa divina. Então, ele se cansava, ele precisava de vez em quando, no meio de todos aqueles trabalhos, ele percorria cidades, ele atendia a todo mundo, fazia milagres, ele precisava tomar um tempo de descanso. O melhor descanso para ele é se afastar, ficar sozinho e rezar ao Pai. Quantas vezes nos vemos nos Evangelhos, ele se retira
as montanhas à noite e passa a noite inteira rezando, porque isso para ele era o repouso. No dia seguinte continuou a atividade. Mas de vez em quando, ele também precisava se retirar um pouquinho. Mais ou menos como nós, que estamos aqui no litoral, às vezes a gente passa toda a semana trabalhando, quer vir, passar o fim de semana, descansar um pouco, sair do barulho da cidade e pegar este panorama lindo, ter um pouquinho mais de calma. Nosso Senhor fazia isso. E ele fazia em Betânia. Betânia era uma propriedade de Marta. Os 3 irmãos, cada um tinha suas propriedades da família, e a Marta tinha caído em Betânia, que era uma espécie de fazenda, não muito longe de Jerusalém, mas toda, segundo nós imaginamos, a personalidade dela, tudo muito bem arranjada, muito cuidada. E lá Nosso Senhor encontrava um certo remanso e ficava alguns dias conversando, convivendo com seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Vai ser lá que Nosso Senhor Jesus Cristo mais adiante vai ressuscitar Lázaro. Tá bom. Então, nesta ocasião, Nosso Senhor Jesus Cristo chega lá e Marta, nós vemos pelas vezes que ela aparece nos Evangelhos, era uma pessoa muito expedita, muito solícita, muito prática, muito organizada. E quando chega Nosso Senhor, ela já se põe em movimento para atender a Nosso Senhor da melhor forma possível. E Maria era bem diferente. Maria era muito mais, sabe, aquela irmã que às vezes nós temos, que gosta mais de estar sozinha, de contemplar, conversa pouco, etc. E também era louca com Nosso Senhor. Quando Nosso Senhor chega, ela não quer saber do serviço. Ela fica aos pés de Nosso Senhor escutando. Eram 2 personalidades muito diferentes. Quantas vezes nós vemos isso nas nossas famílias? 2 filhos, mas que são como o sol e a lua, completamente diferentes. E então Marta, desejosa de servir bem Nosso Senhor, mas um pouquinho tomada pela agitação, vendo que ela ficava com todo o serviço e que não conseguia atender a Nosso Senhor como ela julgava que era melhor, ela fica brava e vai dizer para Nosso Senhor: olha, diga para ela fazer algo. Ela fica aí, aos seus pés, sentada, não faz nada. E Nosso Senhor Jesus Cristo a corrige. Não porque estivesse errado servir a Nosso Senhor, ela fazia muito bem, mas pelo estado do espírito dela. Ela não compreendia que o que Maria estava fazendo estava certo. Ela estava querendo ouvir tudo de Nosso Senhor. Só que também Maria estava lá. O certo que é? O certo é haver uma harmonia entre Marta e Maria. E deste Evangelho, a Santa Igreja sempre tirou a doutrina das formas de vida que tem dentro da Igreja. É Marta e Maria. Marta é a vida ativa. São as pessoas que, o que vivem no mundo, como geral das pessoas, ou que mesmo sendo religiosos, dedicam-se a determinadas atividades que são ativas. Estão completamente sempre praticando algum bem, mas na ação. Não ficam o tempo inteiro rezando. Isso é imprescindível para a vida da igreja. Se nós fôssemos computar tudo o que a igreja faz de atividades para o bem da sociedade, sejam colégios, sejam missões, sejam orfanatos, sejam asilos, é tanta coisa que a igreja faz, é que quando a gente vê isso computado fica muito impressionado. Perfeito, isso é imprescindível. Só que essas atividades da igreja jamais podem estar divorciadas da vida de oração. A gente querer mudar o mundo, mas sem estar alicerçado na vida de oração, é um erro que o próprio magistério da igreja deu um nome chamado heresia das obras. A pessoa acha que porque faz, está construindo o reino de Deus. E não é só fazer. Sempre tem que haver o lado da oração, o lado contemplativo. Os dois se complementam inteiramente. Mas quem vive nessa vida ativa de atividades tem que ter também uma base de contemplação. Nunca confie num religioso que não reza. Ele pode fazer grandes coisas, mas se o dia a dia dele
não está orvalhado pela oração, uma pessoa que está trabalhando mais para si mesma do que para Deus. Essas são as almas Marta. Marta já é santa, não aqui corrigida por Nosso Senhor. Quando Marta ficou santa, ela continuou sendo ativa, mas sempre com essa vida interior, essa vida de oração bem elevada. E depois tem as almas, que são as almas Maria. São almas que são chamadas mais especificamente a oração. Nós vemos que na igreja tem quantidade de carismas e vocações que são dedicados estritamente à oração. Hoje nós vemos carmelitas, nossas freiras carmelitas descalças do convento, não sei quantos. Elas vivem o seu dia a dia inteiro é rezando pelos outros, é sofrendo, é oferecendo sacrifícios. E isso é fundamental para a história da igreja. Sem essas almas que vivem rezando, sem molado uma vida encerrada para rezar pelos outros, a igreja não conseguiria cumprir a sua missão. Eu lembro mais que aconteceu, estava visitando a nossa casa, uma família. Era uma senhora que ela se tinha por muito católica, uma pessoa inteiramente comprometida com a igreja, etc. Estava visitando a casa e a santa chegou numa capela nossa, na qual nós temos adoração perpétua no Santíssimo Sacramento. O Nosso Senhor sacramentado na hóstia está exposto para a adoração 24 horas por dia. Sempre tem arautos rezando manhã, tarde e noite por todas as pessoas que nos pedem pela Santa Igreja, pela evangelização, por tudo, por todas as necessidades da igreja. Temos 3 casas no mundo que tem essa adoração perpétua, e as outras casas fazem todo dia, mas não 24 horas por dia. Aí essa senhora entrou na capela e, graças a Deus, a capela estava cheia de gente rezando. Uma capela muito grande, mas devia ter umas 15 pessoas ali rezando. Aí a senhora saiu da capela e disse: eu não gostei disso aí não gostei disso aí não. Esses são egoístas. Essas pessoas estão aí rezando, deveriam estar fazendo outras coisas. Bom, ninguém disse nada, porque estava visitando, não ia criar um caso. Só que uma filha dessa senhora que estava visitando a capela, ficou um pouco escandalizada. E aí as tantas começaram a chegar a uma biblioteca, começaram a ver os livros, tinha um livro de Santa Teresina. Essa mesma senhora, eu sou muito devota de Santa Teresina. E aí a filha dela disse: Santa Teresina, padroeira das missões, e ela nunca saiu do convento. A Santa Igreja nomeou Santa Teresina padroeira das missões, ela que sempre ficou trancada, desde os 15 anos até que morreu aos 23, trancada no convento. Por quê? Porque a igreja sabe que esse fervor que tinha Santa Teresina pelas missões é que sustentava tantos missionários. Ela, inclusive, era madrinha de vários padres missionários, e ela dizia: se você, dizia para o padre, concretamente, o padre fulano, escrevia cartas para ele, para animá-lo nas suas missões, e dizia: o Senhor é Israel combatendo, e eu sou o seu Moisés na montanha rezando. Fazia referência àquele fato de que enquanto os israelitas combatiam contra os povos pagãos quando estavam chegando na Terra Santa, Moisés tinha que ficar assim na montanha rezando a Deus. Quando ele ficava com os braços estendidos, Israel vencia a batalha. Quando ele abaixou os braços, Israel perdia. Então ele tinha que ficar com os braços assim, até que no momento tiveram que segurar ele, porque não aguentava. Então tinha 2 pessoas segurando os braços. Santa Teresina era quem, com sua oração, estava fazendo com que na China, no Vietnã, na Índia, a evangelização pegasse. São essas almas Maria, almas contemplativas, mas que são a vida, a seiva da igreja. Santa Teresina dizia que ela queria ser o coração da igreja, bombeando vida para todos os cantos da igreja. Nós levamos uma vida de família, aqui todos estão na piscina, quando nós somos arautos, eles sabem ninguém é religioso, mas todos na sua vida de família são obrigados a ter essa opçãozinha, esse tantinho de oração para sustentar a nossa vida sobrenatural. Se a gente não reza, é impossível praticar a virtude. Nós temos que dedicar sempre um tempinho do dia para a oração. Temos que vir nos domingos à missa com o salário mínimo, mas também é bom de vez em quando vir para um lugar de semana, fazer, enfim, uma vida interior bem elevada. Mas tem um terceiro ponto
terceiro, por assim dizer, lugarzinho na igreja, que ainda mais importante que esses dois, e que está contido, não no Evangelho, mas na segunda leitura aqui de São Paulo. Impressionante. São Paulo diz: alegra-me de tudo que sofri por vós. Ele diz uma coisa super misteriosa, que dá páginas e páginas e páginas na teologia. Diz: procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo. Mas como? A Cristo que já sofreu tanto na cruz, ele não podia sofrer mais. E ele diz que vai completar o que falta das tribulações de Cristo. Por quê? Em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Cristo é a nossa cabeça, nós somos o corpo místico de Cristo, porque somos a igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então Cristo já sofreu tudo que tinha que sofrer, mas Ele quer que cada um de nós participe com um certo sofrimento, os membros, para completar o que falta ao corpo, que é a igreja. Então, muito impressionante isso. Os teólogos dizem que todos nós somos chamados a ser co-redentores com Cristo. Cristo é um redentor absoluto. O que ele sofreu na cruz já comprou todas as graças até o fim do mundo. Mas ele quer que ao longo da igreja, todos os católicos, de alguma maneira, sofram junto com ele para comprar as graças ao longo da história para a igreja. Isso é muito impressionante. Nossa, você vou ter que ser coroado de espírito, vou ter que ser flagelado, vou ter que fazer grandes penitências. Não. É apenas a gente, com o espírito cristão, com o espírito católico, unidos a nosso Senhor, aceitar as cruzes que nos são mandadas no dia a dia. Claro que tem vocações que são chamadas a grandes sofrimentos, são as vítimas expiatórias. Eles são corredores, é um título muito especial. Às vezes são almas que se oferecem para sofrer por outras almas, para que essas almas não se percam, não vão para o inferno. Tinha, por exemplo, em Lourdes, antigamente, um convento que eram freiras que se ofereciam como vítimas para sofrer, para que acontecessem os milagres na gruta de Lourdes. Então, às vezes, uma pessoa que ficava curada recebia um milagre e tinha lá no convento uma freira sofrendo para que acontecesse esse milagre. Impressionante. Uma virtude e uma santidade necessária para isso, uma vocação muito alta. Não que nós somos chamados para isso. Mas, quando chega uma contrariedade na nossa vida, às vezes uma doença, um desentendimento, uma dificuldade financeira, uma situação na qual nós temos que lutar mais do que habitualmente, não nos revoltamos. Enfrentamos, não tem dúvida, mas enfrentamos com resignação, sem revolta, sabendo que isso está nos unindo mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Isto dá um sentido completamente diferente à vida. E nós temos que, quando isso vem a nós, recebermos com paz, com alegria, enfrentarmos com confiança. Não nos preocupemos porque Deus pode apertar, mas Ele não sobra. Ele sempre vai nos dar as graças que nós precisamos para ir adiante. Mas não nos revoltamos. Quantas pessoas que recebem o sofrimento na vida não aceitam bem, e aquilo que seria um elevador para o céu se transforma numa causa de revolta contra Deus. Que tristeza. Certamente, numa ocasião aconteceu, nosso fundador, o Sr. João, que faleceu em novembro do ano passado, ele estava no hospital há muitos anos, foi faz 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos. Estava no hospital, e era um hospital que tinha um quarto, tinha 2 camas. E às tantas chegou uma senhora que estava passando por não lembro que doença, mas estava sofrendo muito. Ela, ai meu Deus, não aguento mais, não aguento mais. E reclamando. Então, um ambiente impossível, não? Então, o Senhor João disse: vou tentar ajudar essa senhora. A minha senhora, a senhora está sofrendo, não faça ideia, eu estou sofrendo. E gritava, reclamava. Olha, pense um pouquinho em nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Veja quanto mais Ele sofreu por nós. E Ele fez isso desinteressadamente. Ele não merecia, Ele era inocente. Aí fez com ela uma pequena catequese. Aí a senhora, muito bem, ficou tranquila. Por quê? Porque aprendeu a sofrer. Quando a gente olha no crucifixo, tudo toma sentido.
Então nós temos que ser assim também. Quando vem o sofrimento, enfrentar com resignação, aceitando. Sempre oração na nossa vida e fazendo bem aos outros. Aí estaremos, na medida que caiba cada um, participando desses 3 círculos concêntricos que tem a Santa Igreja. A vida ativa, a vida contemplativa e aqueles que, como corredores, sofrem junto com nosso Senhor. Que Deus nos dê graças abundantes para chegarmos a esse ponto onde Deus nos queira colocar. O importante é que na nossa vida seja feita a vontade dEle. Se nós nos deixarmos conduzir e fizermos a vontade dEle, podemos estar certos que no final desta vida as portas do céu estarão abertas de par em par para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nosso coração está em Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz. Vos chamaste a Abraão e mandaste sair de sua terra para constituir o Pai de todas as nações. Suscitaste Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviaste o vosso Filho, hóspede peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado da morte, e destes ao mundo do vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que na liberdade dos filhos de Deus caminha para o vosso reino, seguindo o mandamento da glória. Por isso, unidos aos anjos e aos santos, proclamamos a vossa glória, cantando com a vossa voz. Compassione volontaria attraverso accetti Padre.
Gracias a Dios por el delito que Jesús. Accipite et manu Pate exor omnes. Hoc est en corpus meum, quod provoris trafico. Sibi holocaustum cenamus, accipiens tragium, iterum gratias ad mysteri discipulis suis dicens. Accipite et vivite ex eo omnes, hic est en calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui tra vobis et tra multis sepultori, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam conversatum. Mysteri Fidei. Et tua resurrectione Memoris sic mortis et resurrectionis Dei, tibi Domine Maria et Callis Sanctis Superiorus. Gratias a Deus et Spiritus Sanctus et Christi stare quae Spiritus stare. Et supplices et precamus ut corporis et sanguis Christi participe a Spiritus Sancto convene conmigo. Recordare Domine Ecclesia tua et Doctor Veritusene, tenum caritato per vincere una con Papa nostro Leone et Episcopo nostro Ius Carlos universus terra. Memento esse fratum nostrorum qui spera resurrectionis dormire. Omniumque ego misera semper futorum et Deus in lumen cultus tui et omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei in Ecclesia Virgine Maria, beata Iosef Ius Sponsum, beatis apostolis et omnibus sanctis qui tibi a saecula placuerunt, eterna vita teleamo resimus sortis, et per audemus et glorificemus per Filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum, est Deo Patria omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Obedientes al palabra de salud, por nuestro divino ensinamento, ouçamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, que dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e
nossa igreja. Dai recebido nosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ser preso em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo.
convidar a todos que assistiram à Santa Missa do lado de fora da capela, que após o cortejo se retirar, que todos entrem para poder visitar a capela, para estarem aqui dentro, para poderem rezar um pouquinho aqui dentro, contemplarem todas as pinturas, estarem diante do Santíssimo. Também aqueles que desejarem colocar intenções para as Santas Missas podem fazê-lo na entrada da capela. Tem um folheto, a pessoa deixa as suas intenções e essas intenções vão estar presentes nas todas as Santas Missas que os sacerdotes arautos rezarem aqui. Porém, também na entrada da capela temos vários exemplares da revista Arautos do Evangelho. Vocês também podem levar uma revista por família, podem levar para casa para poderem ter contato com a revista, lerem os artigos. E também, ao sair, já próximo ao portão, temos um salão onde temos artigos religiosos à disposição das pessoas. Então, terços, medalhas, temos bons livros também. Aqueles que desejarem passarem por ali para conhecer, vão estar ajudando também na manutenção dessa capela. E, junto com a folhinha das intenções da missa, temos também uma folha, um folhetozinho que explica um pouquinho sobre a padroeira da capela, que é essa capela, que é a Nossa Senhora do Pilar. É a imagem que está no retábulo. Esse folheto conta um pouquinho a história, que vocês podem levar para casa para conhecerem a história da Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira dessa capela. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda a consolação, disponha na sua voz, conceda a sua bênção. Sempre nos liberte de toda aflição, confirme os nossos corações em seu amor. Amém. E assim, e com sem esperança, fé e caridade, possamos viver praticando o bem, chegar felizes à vida. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.